Abram comigo a palavra em Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 38. Nós vamos ler. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26, diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida ou agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãs, primeiro dizer que não tem sido uma tarefa fácil trazer aulas para vocês. E as aulas nossas queremos crer que está acabando. Então, o Senhor já tem preparado algumas irmãs, né? E eu creio que nós vamos sentir saudades desse momento. Eu particularmente. E nós falamos de algumas coisas aqui já. Vamos só relembrar rapidamente. Nós falamos do que é uma esposa segundo a Bíblia. Foi a nossa primeira aula. Está lá no YouTube. Tá bom? Depois nós falamos beleza. Qual foi a aula de segunda-feira que foi para o YouTube? Beleza verdadeira. Né? Uma aula também bastante interessante, bastante aplicação. Depois nós tivemos uma outra aula sobre queridinha do papai. Né? Que foi a última aula, que foi uma aula que o Senhor nos visitou muito, nos quebrantou muito, nos mostrando Deus como pai de vocês, mulheres. Né? Foi uma aula bem graciosa. E hoje nós vamos falar sobre a mulher usada por Deus. E a alegria de um pregador, irmãs, é quando nós pregamos e a pregação gera fruto. A alegria de nós pregadores não é quando vocês glorificam alto, ficam todas eufóricas. Não é essa. Isso é uma alegria momentânea. A gente fica até achando bom, né? Assim, a mensagem está boa, o pessoal está glorificando. Mas não é isso. O que é o bom fruto é quando vocês realmente tomam uma atitude a partir daquela pregação. Então, se a partir dessa pregação gerar mulheres aqui que queiram ser usadas por Deus, eu vou entender que essa pregação foi boa. Se não, eu vou entender que foi só mais uma palestra.
Beleza? Então vamos à aula. Como ser uma mulher de Deus? Como ser uma mulher que dá fruto, e como diz a Bíblia, fruto que permaneça. Em João capítulo 15, versículo 5, diz assim: não fostes vós que me escolheste, eu escolhi vocês. Para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Veja que interessante. Não foi vocês que escolheram estar aqui. Não foram vocês que escolheram Deus. Foi Ele que escolheu vocês. Ele que foi. Nós falamos sobre isso, inclusive, na aula passada. O Pai que adota, o Pai que chama, o Pai que justifica, o Pai que atrai, o Pai que traz e nos torna filhos. Muito bem. Mas com qual objetivo Deus fez isso? Para que vocês dê fruto. E aqui eu preciso dizer algo para vocês, mulheres. Tem até algumas jovens aqui hoje. Dar fruto não é uma opção. Então eu vou repetir para ficar bem gravado na mente de vocês. Dar fruto não é uma opção. Nós podemos até ficarmos por um tempo, até para a gente tratar, organizar nossos pensamentos, para ter um tempo para nós, para meditação, mas dar fruto é um mandamento, não uma opção. Então nós vamos ver isso. E a Bíblia está recheada de mulheres que foram muito usadas por Deus, muito. Está cheio de mulheres. Mulheres como vocês. Exatamente como vocês. Mulheres que tinham problemas hormonais, mulheres que tinham problemas no lar, mulheres que enfrentaram enfermidades, mulheres que enfrentaram esterilidade, mulheres que tiveram diversos problemas, mas que foram usadas por Deus. E nós poderíamos falar de diversas mulheres, mas hoje nós vamos falar só de uma, que na minha opinião, foi a mulher mais usada na Bíblia. É a minha opinião, não estou falando que ela foi não, tá? É a minha opinião. Que foi Maria de Nazaré. Você sabe quem foi Maria de Nazaré? A mãe de Jesus. Para mim, essa foi a mulher mais usada do universo. Não teve outra mulher mais usada que ela, na minha concepção. E por quê? Porque ela, nada mais, nada menos, foi escolhida do que a mulher para gerar quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Salvador, do que Jesus Cristo. E nós vamos estudar um pouquinho sobre ela. Dentro desse texto que nós lemos aqui, se vocês fecharem a Bíblia, eu peço que vocês abram novamente, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Vocês devem ter observado aqui que nós lemos que, fala assim, versículo 26, no sexto mês de quem? De Isabel. Isabel tinha concebido, estava grávida. Quando foi no sexto mês que Isabel estava grávida de João Batista, o anjo do Senhor visitou Maria para dar a ela a notícia. Muito bem. Então, primeiro ponto, Maria foi uma mulher comum. Isso aqui precisa ficar bem claro. Maria não foi uma mulher santa, uma mulher beatificada, igual a tradição religiosa fez com ela. Até hoje ela é virgem para eles, né? Mas ela teve filhos depois de Jesus Cristo, ela teve relação sexual, ela teve o marido dela, ela teve uma vida comum. Mas o que é importante nesse primeiro ponto é que Maria era uma mulher comum. Isso é muito importante. Veja que a importância da vida de Maria não estava baseada no que a sociedade mais valoriza. O que a sociedade valoriza? A fulana é filha de quem? Ela é de qual família? Ela é rica? Ela tem faculdade? Ela tem doutorado? Ela mora onde? Ela mora no condomínio tal? Ela tem que profissão? Não. Ela era uma mulher simples. Nós não vemos quase nada sobre ela na Bíblia antes dela aparecer no cenário. Uma mulher simples, comum. Mas o que diferenciou esta mulher? Irmãs, vocês já pararam para pensar
que se Maria não tivesse gerado Jesus, talvez nós nunca tivéssemos ouvido falar dela? Talvez ela não tinha nem registro na Bíblia. Teria sido uma mulher como outra qualquer que nasceu, viveu, gerou filhos, morreu. Mas o nome dela está registrado na palavra. E olha que interessante. O anjo do Senhor falou com ela assim: o Senhor está contigo. Então, o que é a primeira característica de uma mulher usada pelo Senhor? Primeira característica, irmãs, ela é uma mulher comum, como outra qualquer. Ela não precisa conhecer muito Bíblia, ela não precisa ter muito tempo de igreja, ela não precisa ter muitos seminários, ela não precisa ser uma mulher que tenha lido vários livros, ela é uma mulher comum. Sabe aquele conceito que existe? Não, quem tem que ser usada é a esposa do pastor, é a esposa do diácono. Se é a esposa do diácono, não, então tem que ser você. Não, é uma mulher comum. Primeiro ponto que nós precisamos entender é isso. E quando eu digo comum, eu estou olhando para todas aqui. Não pense que tem que ser extraordinária para ser usada por Deus. Não é preciso dons e talentos especiais. Maria não tinha nada. Maria era só Maria. Esse é o primeiro ponto. Vá comigo, abra comigo, sem deixar de marcar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Um pouquinho à frente aí, só para a gente ter um embasamento bíblico melhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha que bonito isso aqui, Rosângela. Deus chamou os simples para ser usado, os humildes para serem usados. Eu li um livro certa vez, de uma análise, e não é um livro cristão, é um livro sobre administração. E esse livro sobre administração de empresas analisou o perfil dos 12 discípulos. E o autor do livro achou muito estranho, porque as pessoas a quem Jesus chamou, ele jamais chamaria. Ele jamais chamaria Pedro. Ele jamais chamaria Mateus para cuidar de um negócio da empresa dele. E ele vai mais longe, ele falou assim, o único que tinha de fato um perfil de administrador, pasme, era Judas. Era o único que passaria no processo seletivo dele. E Jesus chamou esses homens e transformou esses homens de tal maneira que eles incendiaram o mundo da época. Homens comuns, mulheres comuns. Glória a Deus por isso, né, irmãs? Próxima análise. Maria foi uma mulher pura. Aqui já é interessante. Embora tenha sido criada num lugar, Nazaré no caso, conhecida por sua corrupção moral, certa vez o André chegou para Natanael e falou assim, olha, eu encontrei o Messias, é Jesus de Nazaré. Ele falou assim, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré tinha uma reputação imoral. Se alguém falasse que veio de Nazaré, já era, o preconceito já ia lá em cima, né? A pessoa falando, então não quer nem saber. De Nazaré, não quero nem saber então. Maria, mesmo tendo nascido lá, olha que interessante, era virgem, era pura, estava desposada com José, tinha um compromisso com ele, ia se casar com ele, mas nunca teve nenhum tipo de relação sexual com ele. Era uma mulher virgem, pura, casta, guardando a lei, guardando o mandamento, se guardando para José. Então esse é um detalhe interessante, mas talvez, irmãs, algumas de vocês possam dizer assim, mas eu não sou pura.
Eu não sou uma pessoa pura. Pelo contrário, eu sou cheio de pecados. Eu sou cheio de falhas. E aí é interessante porque o Deus das Escrituras, ele transforma pecadores e os santifica. Vocês se lembram de Maria Madalena? Era uma prostituta, possuída por 7 demônios. Jesus a libertou e foi uma das mulheres mais usadas por Jesus em seu ministério. Sabe uma coisa interessante que eu notei ao estudar a palavra? Nós vemos os discípulos muitas vezes duvidando de Jesus. Muitas vezes os discípulos questionaram. Até João Batista. João Batista mandou recado. Vai lá e pergunta se é ele mesmo. Mesmo depois de ter dito que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós não vemos as mulheres duvidando de Jesus. Nós não vemos. Não é bonito? O Senhor transforma. Talvez você ache que Deus nunca irá usá-la porque você não se manteve pura. Talvez você olhe para o seu passado, talvez você olhe para a sua história, talvez você olhe para o que você já fez, o que você fez com as pessoas, ou o que fizeram com você. Talvez você olhe e fale, jamais vou ser usada. Mas a maravilha da graça de Deus é que Ele pode e vai restaurar todos aqueles a que Ele quiser usar. Indistintamente. Não existe ninguém que Ele não possa transformar. Não existe nenhum pecado que Ele não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito. Entendam isso, irmãs. Isso é maravilhoso. Então, o Senhor escolheu ela pela pureza dela. Santifiquem, irmãs. Se santifiquem na presença do Senhor. Outro ponto, que Maria foi uma mulher sem méritos pessoais. Olha lá em Lucas, volta lá em Lucas 1, versículo 28. Lucas 1, 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida ou agraciada, o Senhor é contigo. Veja bem, Maria não foi escolhida porque ela tinha graça, mas porque ela foi agraciada por Deus. Isso é importante. Ela não foi escolhida porque ela tinha méritos pessoais, porque ela reunia prerrogativas, porque ela reunia características gloriosas demais que a destacava de outras mulheres. Não, ela foi agraciada, a graça alcançou ela. Isso aqui também, irmãs, é glorioso. E ela tinha essa consciência que ela não merecia. Então, uma das características de uma mulher usada por Deus é que ela sabe que ela não é melhor do que as outras. Ela sabe que ela não foi chamada porque ela sabe mais, porque ela fala melhor, porque ela tem mais inteligência, ou porque ela é isso, ou porque ela é aquilo. Ela sabe, a verdadeira mulher de Deus, usada por Deus, ela sabe que ela é usada por Deus, porque o Senhor é gracioso e misericordioso. Não é por méritos, é apesar dos deméritos. É apesar dos meus erros, é apesar das minhas falhas. A verdadeira, não só a mulher, isso aí, meus irmãos, vale para o homem e para a mulher. Vale para o homem e para a mulher. Nós não temos nada não, irmãs. Se o Senhor te chamou, ou está te chamando, ou está te incomodando, ou quer usar você, entenda isso. Não são por causa das suas qualificações. É porque o Senhor te chama de agraciada, favorecida. Isso não é bonito, Clarice? É a graça. Isso é graça. Glória a Deus. E a graça é uma coisa interessante, viu, irmãs? A graça nos nivela. A graça nos nivela. Não tem ninguém que é melhor ou pior. A graça nos nivela. Outro ponto é que Maria foi uma mulher escolhida. Ela foi escolhida. Ela foi escolhida para uma tarefa de significado eterno, gerar o Filho de Deus. Eu sei que Deus não vai chamar vocês aqui para gerar Jesus de novo. Óbvio, Jesus já foi gerado, já veio, já cumpriu o seu propósito. Mas tem um detalhe. Para que afinal Deus vai escolher vocês? Lembra que eu falei de João 15, versículo 5? Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça? Na verdade, vocês foram chamadas para gerar Cristo. Primeiro, no vosso lar. Primeiro, nos vossos filhos. Depois, nas pessoas à sua volta. Esse é o grande chamado, Valéria. O grande chamado de Deus é esse. Não é para ser uma pregadora. Não é para ser uma intercessora. Não é para ser uma mulher que canta, que louva, que ministra.
Não, o seu chamado é para gerar Cristo em um mundo caído, em um mundo mau, em um mundo que está em profunda condenação. Veja a missão que Deus deu àquela mulher: gerar aquele que haveria de salvar toda a humanidade que nele cresce. Era uma missão e tanto, hein? A nossa missão é semelhante à de Maria. Cristo está vivo, mas ele precisa ser gerado. Aqui vai um recado para as mamães. Você tem gerado Cristo nos seus filhos? Os seus filhos, quando ficam perto de você, sentem desejo de serem mais servos de Deus? De serem mais santos? De orar mais? De querer ir mais na igreja? Os seus filhos, quando estão perto de você, se sentem constrangidos e pensam: queria ser igual a minha mãe. Um dia eu vou ser igual a minha mãe, vou orar igual a minha mãe, eu vou ser fiel igual a minha mãe, eu vou conhecer a Bíblia igual a minha mãe. Seus filhos pensam isso? O Senhor te chamou para isso, irmã. Para ser usada pelo Senhor desta maneira. Não fostes vós que me escolheste, foi o texto que eu li, né? Mas eu escolhi vocês e vos nomeei. Te dei um novo nome, para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça. Muitas mulheres exibem cicatrizes emocionais pela rejeição dos pais, do cônjuge, de um amigo. Mas é bom saber que, embora todos nós merecemos, irmã, isso aqui eu sei que às vezes vocês acham que eu falo umas coisas duras, mas a verdade às vezes ela é um pouco dura mesmo, mas ela é boa. Todos nós merecemos ser rejeitados. Sabia? Por quê? Porque somos pecadores. Simples assim. Vocês já observaram o quanto nós somos seletivos? Já observaram? Não, eu gosto de ficar nesse grupinho aqui. Ó. Esse grupinho aqui eu não gosto, não. Esse grupinho aqui eu não gosto. Eu gosto desse. Eu não gosto daquela irmã. Eu gosto dessa. Eu não gosto daquela pregação do Paulinho. Eu gosto da do pastor. Nós somos assim. Seletivos. Nós selecionamos com quem queremos conviver, a quem queremos orar, para quem oramos, para quem mandamos mensagem, para quem nós gastamos tempo escutando as conversas. Nós somos assim. Então, de maneira geral, nós somos dignos de rejeição, irmãs. Porque se nós fazemos isso, quer dizer que nós merecemos isso também. Mas talvez você já tenha sido rejeitada. Talvez você já foi rejeitado pela igreja, pelo pastor, pelo seu marido, pelo seu pai. Mas muito embora, mereçamos tudo isso, vocês foram escolhidas para ser de Deus e particularmente de um plano dele. E detalhe, presta atenção, irmãs, Deus nunca nos rejeita. Davi disse assim: pode o pai ou a mãe me abandonarem, mas o Senhor jamais me abandonará. Irmãs, o Senhor nunca nos abandona, em hipótese alguma, em circunstância nenhuma. Às vezes ele fica em silêncio, às vezes ele aguarda. Muitas vezes nós queremos que o Senhor fale e ele não fala. Muitas vezes nós queremos uma resposta e ela não vem. Mas isso não quer dizer que ele nos abandonou. Quer dizer que ele está trabalhando. Quer dizer que ele está operando no silêncio dele. E ele é bom nisso, viu? Deus é muito bom nisso. Então vocês foram escolhidas e glorifique o Senhor por isso. Glorifique o Senhor por isso. Louve o Senhor por isso, mano. Não fica caçando chifre em cabeça de cavalo, não. O Senhor salvou vocês, escolheu vocês, chamou vocês. Então, louvado seja o nome do Senhor. Outra característica interessante de Maria, ela foi uma mulher cheia do Espírito Santo. Às vezes eu falo algumas coisas aqui, e às vezes algumas irmãs, eu estava até assistindo a aula segunda-feira, né? Eu estava assistindo a aula. Infelizmente, poucas, chegou um pico de acho que 10 pessoas, depois caiu de novo. Eu estava assistindo a aula, e eu sou muito crítico comigo mesmo, né? Eu assisto me criticando, a Fátima já me conhece. Eu falei, gente, mas não é possível, eu falei isso mesmo? Eu sou doido, eu falei isso? Mas depois eu pensei, não, eu tinha que ter falado mesmo. Então,
Às vezes eu falo coisas, o pastor diz coisas aqui, às vezes nós lemos coisas na palavra que nós pensamos, gente, mas não tem jeito. Não dá para alcançar isso não. Não tem jeito de ser assim não. Não tem jeito de ser uma mulher bíblica não. Não tem jeito de ser uma mãezona dessa não. Não tem jeito de vestir assim, ser tão pura, ser tão santa, com os pensamentos santos, só falar a santidade. Não tem. Irmãs, realmente, tem jeito não. Se não for cheio do Espírito Santo, não tem jeito. É impossível. Olha o que está escrito em Lucas, versículo 35. Capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Irmãs, se não fosse pelo Espírito Santo, a missão de Maria era impossível. Impossível. Não tinha, era inconcebível. O que aconteceu na vida de Maria foi um milagre do começo ao fim. Tanto Cristo ser gerado lá dentro, ela conceber de algo, de alguém gerado pelo Espírito Santo, já é um grande milagre. E toda a gestação e toda a vida dela como mãe foi um milagre. Foi algo do Espírito Santo. E então, irmãs, nesse sentido, eu quero encorajar vocês a partir de hoje, presta atenção nisso, irmãs, a buscarem serem cheias do Espírito Santo. Vocês aprenderam lá atrás que vocês tinham que buscar ser batizados com o Espírito Santo, e depois vocês falavam para todo mundo que foi batizado com o Espírito Santo, né? Pois bem, não é isso que a palavra ensina, não. O que a palavra nos manda é ser cheios do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural de Deus na nossa vida. Ponto. Nós não vamos entrar nesse mérito. Agora, ser cheio do Espírito Santo, aí é diferente. Aí você tem que buscar, irmã. Aí você tem que buscar. Aí você tem que ir para o joelho. Aí você tem que ter vida de oração. Aí você tem que ter leitura da palavra. Aí você tem que buscar com outras mulheres. Você tem que orar ao Senhor. Porque se vocês não forem cheios do Espírito Santo, vocês não vão conseguir ser submissas, serem santas no vestir, santas no falar, modestas, humildes, como Maria foi. Não vão conseguir. Não é porque vocês são ruins, não. É porque é da nossa natureza mesmo. Somos pecadores. Sem o Espírito Santo, irmãos, é impossível. Então, o Senhor deu essa experiência para ela. Muitas vezes, irmãs, eu posso falar por mim. Muitas vezes eu me sinto incapaz, sabia? Eu vou trazer uma palavra, eu vou pregar, eu vou cantar um louvor junto ao grupo de louvor. Eu venho aqui para estar com vocês, eu me sinto muitas vezes incapaz. Eu oro, Senhor, como que eu vou chegar diante daquelas irmãs? Quem sou eu, Senhor, para trazer uma palavra para elas? Quem sou eu, Senhor, para trazer uma palavra para a igreja? A igreja é composta, e todas vocês que aqui estão, cada uma de vocês tem uma necessidade particular que eu não conheço, que eu não sei qual é. Veja a minha limitação, veja a minha incapacidade. Se eu chegar aqui e não estiver cheio do Espírito Santo para trazer uma palavra do Senhor, talvez vocês fiquem até enfurecidas comigo. Talvez vocês peguem até uma antipatia da minha pessoa. Então vejam, irmãs, que tudo que nós vamos fazer, segundo a palavra de Deus, nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Busquem isso, irmãs. Busquem isso, irmãs. Serem cheios do Espírito Santo. Comece hoje mesmo. Comece hoje, coloca isso na sua oração com prioridade. Senhor, faz de mim uma mulher cheia do Espírito Santo. Vocês vão ver quantas coisas vão mudar, quantas coisas vão se transformar na mente e no coração de vocês. É um milagre isso aí na vida do crente. Outra característica dela, ela foi uma mulher que se dispôs. Ela se dispôs. Maria deu uma resposta simples. Olha comigo em Lucas capítulo 1, versículo 38, mesmo capítulo. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela se dispôs, irmãs. Quando o anjo veio trazer para ela essa informação, imagina como que não ficou o coração dela. Imagina como que ela não ficou apertada. Como que o coraçãozinho dela não ficou apertado. Vocês já pararam para pensar? Imagine, pare por um momento, se coloque no lugar de Maria agora.
O anjo do Senhor já aparecer para você já é algo, né, assustador, né? O anjo do Senhor apareceu. E de repente ele falar para você, Rosângela, você foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Eu? Tem certeza? Eu? É você. Mas eu nunca deitei com homem nenhum. Eu nem sei o que é isso. Eu sou pura, eu sou virgem. Mas é você mesmo. Mas como que vai ser isso? Mas o Espírito Santo vai ser derramado sobre você. E aí, irmãs, olha que. E Maria diz: aqui está a serva do Senhor. Irmãs, o que está te impedindo de dizer essa frase para o Senhor? O que está faltando? Está faltando ele aparecer pessoalmente? Está faltando ele vir corporeamente? Eu acho que não, né, irmãs? Eu não sei na vida de vocês, mas o chamado está muito claro na minha vida. O chamado de Cristo está muito claro. Olha que bonito. Aqui está a tua serva, Senhor. Se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui eu quero gastar só mais um minutinho. Imagine vocês, irmãs. Maria era uma mulher jovem. Não tinha se casado ainda. Ela devia ter sonhos, né, Priscila? Devia ser uma mulher que devia ter sonhos, planos. Vou casar com José, vou ser feliz, vou ter muitos filhos, que as mulheres daquela época pensavam nisso, né? Vou ter minha casinha, não vou ter mais que morar com meu pai. E fica pensando, não, minha casinha vai ter isso, vai ter aquilo outro, eu vou cuidar bem do meu marido. Quando o anjo trouxe essa resposta, esses sonhos tiveram que ser revistos. Tiveram que ser, inclusive, abandonados, porque, pense comigo, irmãos, pense comigo. Uma mulher naquela época aparecer grávida, sem ter sido casada, e ainda com uma história esquisita que foi do Espírito Santo. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que para dizer, eis aqui a tua serva, ela estava dizendo a mesma coisa de que, Senhor, tudo bem. Se for necessário eu negar completamente todos os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, tudo bem. Faz o que o Senhor quiser fazer. Eu podia falar tantas coisas disso daqui, mas eu não vou falar. Eu vou dizer por que eu não vou falar. Porque vocês vão pensar sobre isso. Vocês mesmos vão refletir sobre isso. O que está impedindo vocês de dizer, eis aqui, Senhor, a tua serva? Próximo tópico. Maria foi uma mulher de fé. Depois do encontro com o anjo, Maria foi visitar a prima Isabel. Percebeu na jovem uma resposta de fé. Ela diz assim, bem-aventurada que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Lucas 1,45, não precisa abrir. Ela creu, irmãs. Ela creu. Há pouco tempo atrás eu trouxe uma palavra para os jovens e eu vou repetir esta mesma palavra para vocês, mulheres. Sabe o que às vezes falta em nós? Fé. Fé. Porque nós acostumamos com a questão religiosa. Sabe aquele negócio? A rotina da vida cristã? Eu vou na igreja, eu oro, eu canto, eu ouço uma palavra, volto para casa. E a vida vai assim. Eu não exercito a minha fé. Quando os problemas vêm, os problemas surgem, as circunstâncias surgem, eu me desespero. Eu não vou para os pés do Senhor. Eu não vou primeiro orar ao Senhor. Eu não vou primeiro pedir ao Senhor solução, resposta, direção. Eu me desespero, eu me descabelo. Eu ligo para um, eu ligo para o outro, eu mando mensagem para um, mando mensagem para o outro. Eu mando mensagem para o meu marido que está lá trabalhando lá no emprego dele, eu apavoro todo mundo. Eu ligo para o pastor, eu ligo para o diácono, eu ligo para minha mãe, eu ligo para minha irmã. Eu apavoro todo mundo à minha volta. Sabe por quê? Porque não tem fé.
Muito bem, irmãs. O próximo tópico é Maria foi uma mulher da palavra. As mulheres naquela época, a maioria esmagadora eram analfabetas. A maioria esmagadora. Mas nesse louvor de Maria, nessa oração de adoração, ela usa diversos versículos bíblicos. Como é que será que ela sabia, hein? Como será que ela conhecia a palavra, se ela não podia ler? Irmãs, você quer ser uma mulher usada por Deus? Lê as Escrituras. Começa a grifar, começa a anotar, começa a pesquisar, começa a gastar. Cada mês você vai lá e compra um livro sobre as Escrituras, começa a estudar a palavra. Se as irmãs precisarem de auxílio, nós temos condição de ajudá-las, indicar boas leituras para auxiliar a leitura das Escrituras. Ela era uma mulher que valorizava a palavra. Maria também era uma mulher que meditava. A prática da meditação, irmãs, é uma coisa quase que impossível de se usar hoje em dia. Porque hoje em dia a gente vive uma vida tão corrida que parece que assim, a Fátima diz que o dia tinha que ter quantas horas? 48. Ela fala, se fosse 48, eu já estava perdido, né? Então, o dia é muito corrido, às vezes a gente programa fazer tantas coisas, né? Chega no fim do dia, não deu para fazer. É coisa de escola, é coisa do marido, é coisa de filho, é tarefa, é faculdade, é tanta coisa que a gente tem que fazer. É encomenda, né, Rosane? É encomenda de rosca, de bolo, de quitutes, é tanta coisa que assim, o tempo é muito pouco. Mas a prática da meditação, ela é bíblica. E Maria foi uma mulher que ela diz, olha que interessante, em Lucas capítulo 2, versículo 19, fala assim, Maria guardava todas as coisas no coração, meditando. Então, olha só, Maria guardou no coração esse chamado que o Senhor fez na vida dela, mas ela ficava no coração meditando. Tudo que ia acontecendo, as portas que Deus ia abrindo, as portas que Deus ia fechando, as lutas, as vitórias, as experiências, ela ia meditando e sempre levando em consideração o que o anjo tinha falado com ela, o que ela leu nas Escrituras. Irmã, nós precisamos aprender isso, a prática da meditação. Você lê um texto bíblico, o pastor trouxe uma mensagem no domingo, você ir para casa e meditar naquilo, pensar naquilo, ficar pensando. A meditação nada mais é do que você ficar pensando aquilo, ruminando aquilo, levando aquilo para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. A prática da meditação, ela é fundamental para uma mulher que quer ser usada por Deus. Maria também foi uma mulher humilde. O anjo havia dito a respeito do seu filho, ele será grande. Lucas capítulo 1, versículo 32, olha lá comigo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Interessante isso aqui, irmãs. Por que eu usei esse versículo? Porque lá no louvor que ela fala assim, a minha alma engrandece ao Senhor. Veja que Maria atribuía tudo ao Senhor. Ela não se engrandeceu. Ela não se envaideceu, ela não se achou melhor do que ninguém, pelo contrário, na adoração dela, ela louva ao Senhor dela, o seu Salvador. Ela entende que ela era uma mulher pecadora e que necessitava de salvação. Era uma mulher humilde. Então, irmãs, olha, isso aqui nem dá para conceber uma pessoa usada por Deus que é arrogante, soberbo, vaidoso. Não dá, é inconcebível. É inconcebível. E essa é uma luta que todas as pessoas que são usadas por Deus enfrentam, sabia? Todas as pessoas que são usadas por Deus enfrentam essa luta. Eu enfrento. O pastor Whindersson enfrenta. As irmãs aqui que são usadas, às vezes, no louvor, na adoração. As irmãs que já pregaram aqui, nós somos tentados a achar que somos bons, que somos melhores. E isso é uma miséria. Isso é uma miséria na vida do crente. Quando o crente dá lugar para esse tipo de sentimento. A palavra fala assim que a soberba precede o quê, irmãs? O que, Najar?
a queda. A soberba precede a queda. Então, uma qualificação, uma característica de uma mulher usada por Deus é que ela é humilde. Outra coisa, eu estou acabando, tá, irmãs? É porque ela tinha muitas qualidades boas que servem para nós. Outra qualidade que ela tinha é que ela era uma mulher muito confiante. Vocês se lembram quando Jesus foi convidado para a festa de Caná na Galileia e o vinho acabou? E ela chegou para Jesus e disse, né, olha, o vinho acabou. E Jesus ainda dá uma resposta dura nela, né? Fala assim, que tem eu contigo, mulher? E nem fala mãe, né? Fala, que tem eu contigo, mulher? E ela imediatamente ela já chama os discípulos e fala assim, ó, fazei tudo que ele vos mandar. Ela tinha certeza, ela tinha segurança de que Jesus resolveu o problema. A mulher confiante. Não era uma mulher que se jogava na cama, um dia está bem, um dia está mal. Sabe que é a pessoa bipolar? Não! Uma mulher confiante, segura. Uma mulher que sabia da promessa que Deus tinha feito e que o filho dela não era qualquer um, não, era o filho de Deus. Era o filho de Deus. Então ela estava totalmente segura, confiante no Senhor. Outra coisa, ela era uma mulher submissa. E aqui é interessante, irmãs, e esse ponto aqui mexeu comigo. Porque pensem comigo, mais uma vez, quem foi que recebeu o primeiro chamado para ser os pais de Jesus? Foi Maria ou foi José? Foi Maria. Depois o Senhor fala com José, mas fala com José através de um sonho, não é? Teve mais detalhes para Maria ou para José? Para Maria, muito mais. O anjo falou pessoalmente com ela. Ela viu. Ele em figura. Falou, foi um diálogo. Foi detalhado. Foi assim, foi em altíssima resolução. O anjo apareceu para ela, ela viu claramente, sei lá, em 4K. Ela viu. O José não, o José foi só um sonho. Pense comigo, irmãs, pense comigo. Não seria natural, normal, ela crescer para cima do José? Fala, não, José, baixa a bola aí. Baixa sua bolinha aí, José, porque o Senhor falou, foi comigo, não foi com você. Ele escolheu, foi eu. Sou eu que estou carregando Jesus, não é você. Você só vai entrar com o nome, José. Só com o nome e pagar as contas. Mais nada. Foi para isso que o Senhor te chamou. E acha bom. Você já está no lucro. Você vai ser pai adotivo de Jesus. Ela não fez isso. E a gente vê que a partir do momento em que José assume a criança, o Senhor passa a falar com José. Porque os meninos estavam sendo mortos por Herodes. E o Senhor começa a falar com José. E é José que dá as orientações, é ele que dá as cartas. E ela vai seguindo ele para onde ele dá a orientação. Olha para vocês verem, irmãs. Igualzinho a gente, hein? Isso aqui mexeu comigo, irmãs. Isso aqui mexeu comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Tô ruim mesmo. Não, brincadeira. A Fátima é uma benção. Não tenho o que falar. Irmãs, é sério. Eu brinquei um pouquinho só para a gente descontrair, mas é muito sério. Ela entendeu a posição dela. Ela entendeu exatamente a posição dela. E ela glorificou o Senhor muito por isso. Que bonito, né, irmãs? Que lindo, né? Isso é maravilhoso, isso é incrível. Maria também foi uma mulher influente, né? Como eu falei lá nas bodas de Caná, tanto ela foi confiante quanto ela foi influente, né? Eu vou pular essa parte aqui. Não vou não. Interessante que Maria teve outros filhos, certo? Só que eles não se converteram durante o ministério de Jesus. Não se converteram. Mas depois da ressurreição, pelo menos 2 deles se converteram. Há registro na palavra. Eu ouso dizer que tem tudo a ver com Maria. Eu ouso dizer que tem tudo a ver. Eu fico imaginando, gente, pelo amor de Deus, isso aqui eu só estou imaginando, tá? Jesus era o irmão mais velho. Jesus era o irmão mais velho, certo? Foi o primeiro que nasceu. Depois vieram os outros. Eu fico imaginando que Maria deve que tinha uma preferenciazinha por Jesus. Vocês concordam comigo ou não? Afinal, ele era o filho de Deus. Ele não era o filho de José. Era o filho de Deus. Então deve que ela olhava para ele com algum olhar
Diferenciado. E os irmãos devem que ficavam, né? Os irmãos devem que ficavam. Olha lá, a filhinho queridinho da mãe é o Jesus. Jesus é o preferidinho da mamãe. Eu fico imaginando que isso acontecia. Então, isso foi meio que um bloqueio para os irmãos de Jesus reconhecer ele como filho de Deus. Mas Maria, com certeza, ensinou muitas coisas para eles. De modo que quando Jesus ressuscitou, aí ele já não estava mais diante do irmão. Ele estava diante do próprio Deus ressuscitado. E é bonito porque Judas escreve a carta, é o irmão do Senhor. Tiago, que escreve a epístola de Tiago, também era irmão do Senhor, filho de Maria. Olha a influência que essa mulher teve no lar, irmãos. Que coisa linda, que coisa gloriosa. Maria era uma mulher de oração. Isso aqui eu não preciso nem falar, né? Quando vocês pegarem lá em Atos capítulo 1, versículo 14, depois vocês conferem em casa, vocês vão ver que enquanto a igreja estava reunida em oração, ela estava lá no meio. Ela é citada. Pensem comigo mais uma vez, eu gosto disso. Pensem comigo. Maria, quando Jesus morreu e ela viu ele ressuscitado, ela podia muito bem pensar, né, Janete? Missão cumprida. Finish. O Senhor me chamou foi para gerá-lo, porque ele seria o Salvador. Eu vi ele morrer, eu vi ele ressuscitar, cumpri minha missão. Estou tranquila, não quero mais esse negócio de sofrimento, esse negócio de pregar, esse negócio de ir diante das irmãs, esse negócio de tocar na igreja, cantar louvor, esse negócio de evangelismo, envolver demais com a igreja. Já sofri demais com esse negócio, não quero mais isso não. Mesmo vendo o filho dela, estando lá, olhando, vendo a dor, o sofrimento dele, e ele dizendo acerca do sofrimento em todo o seu ministério, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo em face de tudo isso, ela continuou aos pés do Senhor. Ah, irmãs, nós temos muito que aprender. Por fim, de tudo o que mais falou comigo foi isso aqui. Maria foi uma mulher ferida. Vocês já pararam para pensar? Eu vou até fechar. O anjo falou com Maria. Jesus nasceu. Ela cuidou dele. Bebezinho, depois criança, adolescente, jovem. Vocês lembram quando eles perderam Jesus? Seus 12 anos, ficaram apavorados. Ficaram 3 dias caçando Jesus de um lado para o outro. E aí, quando eles encontram Jesus, Jesus estava lá conversando com os doutores da lei, e ele falou assim, não, mas estou cuidando das coisas do meu pai. Teve que José ficou assim, o quê? Quê? Eu não te pedi para fazer nada? Mas logo eles devem ter entendido, né? O pai é o Senhor, né? O Deus Todo-Poderoso. Ela viu ele crescendo. Ela viu Jesus se transformar em um homem, nascer barba, brincar com ela no quintal. Jesus certamente estava quando José morreu, porque José morreu. Jesus, quando começa o ministério, José já estava morto. Jesus passou a cuidar dela, porque essa era a lei. O mais velho assumia a casa. Jesus passou a cuidar, sustentar. Certamente havia uma relação de amor, de carinho. De repente ela tem que ver esse filho ser preso, julgado, chicoteado, maltratado. E pior, olhar para o filho que ela via brincando no quintal, para o filho que ela amamentou. Ela sabia que era o filho de Deus, que tinha um propósito, mas agora tem que olhar ele sangrando numa cruz. E pior, saber que ele, o filho dela, estava morrendo também por ela. Que era necessário o próprio filho dela morrer para salvá-la. Tatiana, acredito que ela era uma mulher ferida. Eu acho que ela foi para o túmulo com essa cena na cabeça. O filho numa cruz, morrendo. E mesmo lá, na cruz, Jesus se preocupou com ela. Chamou João e falou assim, eis aí a tua mãe. Ele transferiu para João o cuidado da mãe. Ele a amava muito.
Ele a amava muito. Irmãs, eu estou falando tudo isso para dizer para vocês que talvez vocês tenham sido feridas, sim. Talvez no passado de vocês aconteceram coisas ruins. Talvez vocês foram mal interpretadas, enfrentaram muitas circunstâncias. Mas eu tenho absoluta certeza que nem se compara ao que Maria teve que passar. E mesmo assim, ela ficou firme. Ela serviu o Senhor. Ela amou o Senhor. Ela foi uma mulher muito usada pelo Senhor. Ela se entregou ao Senhor. Eu quero desafiar vocês, irmãs, a saírem daqui hoje, desejando ser usadas por Deus. Isso não quer dizer que vocês vão ter que pregar aqui na frente, ou serem missionárias, mas que Deus possa usar vocês, que seja em casa, que seja com os netos. Não estraga os netos não, irmãs. Seja bênção na vida dos netos. Ensina eles o caminho do Senhor. Aproveita esse momento com o netinho para ler a palavra, para orar com ele, para contar testemunhos para ele. Jovens, tem algumas jovens aqui hoje, queiram isso. Não há nada mais precioso. Mulher virtuosa, quem a achará? É mais preciosa do que os rubis. Você quer ser preciosa? Você quer ser como a menina dos olhos de Deus? Se renda a Ele. Faça como Maria, Senhor, seja feita a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Eu me entrego ao Senhor. Eu me dou ao Senhor. Os meus dias, os meus anos, as minhas horas, os meus meses, as minhas noites, o meu tempo, o meu entretenimento, os meus prazeres, tudo, Senhor, eu entrego a Ti para que o Teu reino avance.